Fala pessoal, beleza? Estudo, né, de possibilidades para a semana, dentro da leitura do preço. A princípio, né, pessoal, atenção e cuidado, né, com essas regiões. Se a gente olhar o semanal, tá? Deixa eu tirar a escrita aqui que acho que fica mais fácil. Aqui a gente tem o semanal, né? E a gente faz estudo em todos os tempos gráficos, né, pessoal? Tá? Pra gente ter uma noção realmente. E outra, né, isso daqui é enriquecedor, né? Você fazer isso daqui, você fazer uma projeção, você vê essa projeção ser, né, realizada, tá? Né? Essa é a ideia, né, de você ir mantendo esses estudos, né, desde estar em frames menores para maiores, tá? Para você ter uma ideia, né, de como que você pode, né, se posicionar e principalmente, né, entender em que ciclo de mercado você está, tá? Entender o ciclo de mercado e onde você está se posicionando é a questão mais importante, né, dentro do nosso intraday, né? Então, você dá uma parada, dá uma pensada em que ciclo de mercado que você se encontra. Né? Para quem não viu o vídeo de ciclo de mercado, tem ali do Al Brooks, tá? Ao meu ver, é bem interessante. E fora que tem uma frase dele, né, que mesmo o Al ele cita, apesar que o Al tem os stops, né, bem elevados, né? Ele se posiciona realmente para manter uma movimentação mais longa, né? Mas no, no livro Reversals, né, ele cita que quando você entende a questão de onde você está no ciclo de mercado, você raramente tomaria um stop, né? Por quê? Porque você está se posicionando bem naquela localização. Mesmo que você passe um calor, você se posicionou bem, né, naquela localização. E você vai ser estopado menos vezes do que a maioria das pessoas, né? Entendendo um ciclo corretamente. Então, pensando em ciclo de mercado, pessoal, né, a gente está dentro do semanal em um grande canal de baixa, certo? Se eu tiro um pouco o zoom aqui, ele parece um pouco uma lateralidade, né, com a mínima mais baixa. Então, ele já renovou mínima também, dentro dessa movimentação aqui. Tá? Dentro desse fundo prévio, ele renovou mínima, e dentro desse fundo prévio, ele renovou mínima. Então, essa subida ela pode já não ser uma subida tão intensa, né, de não renovar essa máxima aqui, por exemplo, tá? Ou de não voltar para testar essa máxima aqui, não, pelo menos enquanto a gente não tiver, né, uma modificação na estrutura aqui também, né, de renovação de máximas e mínimas, né, de fazer, por exemplo, né, do preço, né, vir até aqui, né, aí deixar uma, uma mínima aqui mais alta, né, e aí ele mude essa estrutura e passe, né, a renovar máximas, né, e não renovar mínimas, né, seria um passo a gente pensar numa movimentação um pouco mais, né, ascendente, tá? E por hora, pessoal, pensando em ciclo de mercado, eu venho falando a vocês já há alguns dias, né? Aqui é uma região complicada, né? Vocês estão vendo que descer aqui tá uma região complicada. A gente tem alvo ali, ele fica faltando 200 pontos, não vai. Tem essa LT aqui, que é a LT do canal, né? E aqui seria, né, você está baixo dentro desse canal. Você estaria, né, fundo nesse canal. Então aqui é onde a gente, dentro de ciclos de mercado, a gente ia estar pensando em entrar comprado, tá? Só que aqui a gente está falando do semanal, né? Então não dá para a gente pensar no day trade e fazer isso daqui pelo semanal, né? Até porque ele pode dar uma lateralizada aqui nesse fundo, né? Ainda antes de retomar, né? Tá? O semanal, né, teve um fechamento interessante, tá? Para essa semana. O que que eu digo interessante? Porque ele fecha dentro da máxima e da mínima do anterior. Isso aqui é sobreposição de barras, né? E isso daqui é lateralidade. Isso daqui perde um pouco o interesse, né? Perde um pouco aquela ideia do interesse realmente forte dos vendedores. E isso mostra pra gente que os compradores estão aqui também, tá? Lógico que isso daqui é um doji, uma barra de indefinição, né? Se tivesse sido um inside bar seria bem melhor, tá? Pela localização, tá? E aqui, né, ficou devendo alguns alvos ali, tem a LT aqui também, tá faltando, né? E para essa semana ficou um negócio bem complicado, né? Porque a gente está baixo
né, no fundo de canal do semanal, tá? E além desse canal, né, tem esse aqui, né, do diário, e também está com uma amplitude, né, bem severa ali, tá? Esse daqui, ó. Esse canal está dentro daquele canal maior, tá? Ó, certo? Tem um outro canal aqui bem mais, com uma inclinação bem mais extrema, né? E foi desse canal aqui que eu tive aquela ideia, né, de falar para vocês que eu acreditaria que o preço abriria subindo, né? Porque fecha aqui pouca coisa fora, tá? E por já ter visto essa movimentação algumas outras vezes. Eu dei essa mesma ideia, pessoal, quando teve esse topo aqui, né? Eu acreditava que já fosse abrir em queda, né? Por conta disso aqui, ó. Esse fechamento aqui, né? Ter sido numa wedge, tá? Por conta disso daqui. Eu acreditei, né, que por mais que ele abrisse em alta, ele abriria na movimentação de baixa, né? É repetição, né? E o ideal é que você anote, né, esses insights, né, que você tem na agenda, anote o dia, né, para você voltar e rever. Porque são padrões, né, pessoal? São padrões. E se você às vezes tenta usar só a memória, às vezes não seja tão suficiente para sua confiança e convicção, né? Por isso eu cheguei a falar para vocês no vídeo, né, de dar uma ideia, falar, acredito que o mercado vai abrir subindo, né? Então, para mim foi mais fácil, porque eu já peguei o movimento de subida, já fiz ali meus 800 pontos pela manhã, aproveitei para vender o dólar, porque estava num cenário semelhante, né? E resolvi meu dia, né? Nos primeiros 40, 50 minutos. E não é sempre que dá para fazer isso. Não é sempre que a gente consegue ter uma oportunidade, né, de esperar uma movimentação mais precisa do mercado. Isso é raro, né? Isso aconteceu aqui e aconteceu aqui, ó. E aconteceu em outros momentos também, né? Mas aí você tem que, como foi falado, você tem que anotar, tá? Numa agenda para buscar e voltar. Olha, nessa data aqui aconteceu isso, nessa outra data aqui aconteceu isso, tá? E assim vai. E aqui, pessoal, você está abaixo também, dentro desse outro canal, tá? E isso deixa as coisas um pouco mais complicadas nesse fundo, né? Onde se encontra o mini índice. Então, pensando em ciclos de mercado, a gente está abaixo em dois canais, tá? Claro que está faltando o teste desse outro canal aqui maior, né? Aquele lado semanal, tá? Vou colocar o mensal aqui para vocês darem uma olhada, né? O mensal tinha desmarcado essa região de volume aqui. E dentro do mensal, pessoal, aqui é um pitaco também, né, pessoal? A gente não sabe o que vai acontecer, mas a gente pode se expressar, tá? E assim, o mercado, como foi falado, pessoal, isso aqui é experiência e aprendizagem, tá? Não lidem com isso daqui como erro e acerto, lidem como experiência e aprendizagem. Essa linha aqui do semanal, pessoal, do mensal, né, após fechar o mensal, se essa barra volta a subir, vai confirmar que a gente está numa lateralidade, que isso daqui serviu como suporte, tá? Ainda falta alguns dias, né, para o fechamento do mensal, tá? Mas aí você tem, né, também o preço quase chegando aqui. Deixa eu ligar as linhas pelo mensal aqui, só para ver como é que vai ficar isso aqui. Vai ficar ainda ali embaixo, devendo essa movimentação. Então o próximo mês ainda assim, caso não venha testar essa movimentação ainda, é capaz do próximo mês vir aqui embaixo e voltar a subir, né, e ficar por um bom tempo subindo ali, né? Isso pensando que a gente está numa lateralidade e que esse suporte aqui, né, vai ter um resultado esperado, tá? Beleza? Então no diário, no semanal, né, a gente vê que o preço tá e tá devendo alvos, né? Tem esse suporte aqui por volume aqui embaixo também, tá? Que tá em 97.800. Era um alvo que eu esperava, né, que ele já tivesse até atingido, já tivesse voltando, né? Para mim seria até mais interessante quando ele já dá alvo, né? Até então ele ainda não deu. E aí ele deixa a gente aqui, né? Faltando ali 200 a 300 pontos para dar o primeiro alvo desse pivôzão aqui rompido, né? E tá numa lateralidade no fundo, tá? Então, aí é uma região complicada, porque assim,
No semanal, no semanal, você está vendo tendência de baixa, no diário você está vendo tendência de baixa, né? A média está chegando mais próximo aqui para dar um suporte ao preço ainda, né? Só que a gente está numa região de compra. Né? Tem um trecho que o Al cita que essa movimentação que vocês viram aqui do preço fechar na sua mínima, quando você vê o preço fechar exatamente na sua mínima, próximo de uma região de suporte, o Al ele cita que aqui é uma zona de vácuo. Né? Essa zona de vácuo, né, ela é formada por quê? Porque os compradores estão ausentes dessa movimentação. E por que os compradores estão ausentes dessa movimentação? Os compradores estão ausentes dessa movimentação porque aqui embaixo, pessoal, é que eles estão esperando para comprar. Quando os compradores estão esperando que o preço dê alvo, tá? E quem está vendendo também tem o alvo lá embaixo. Então quem vendeu, a saída do vendido é uma compra, certo? E se essa compra está, por exemplo, mirada no alvo aqui embaixo, né, o que geraria um repique, né, seria a própria saída dos vendidos, né, que já vira para uma compra, né, a saída do vendido é uma compra, então ele já gera um repique. Os comprados vendo a oportunidade, por exemplo, em cima de um suporte específico, aí gera uma boa barra de reversão, né, poderia gerar um bull 180, tá? Mas isso quando a gente tem um alvo claro e específico, né, e aí acaba dando essa ideia, né, de que o preço cria, né, aquele vácuo, né, que é quando ele vai, por exemplo, fechar o gap, né, algumas regiões de wedge, que você vê aquela super aceleração do preço, né, que o preço chega rapidinho naquela região, né, é o vácuo, tá? É a ausência de um dos lados, né? Aí ele cria essas movimentações, inclusive com fechamento assim dessas barras carecas aqui, tá? E aqui, pessoal, ficou complicado, né, agora. Lá nos 60 minutos a gente está numa lateralidade agora, o que deixa as coisas um pouco mais complicadas ainda, né, para pensar em tendência. Né? A gente vai ver algumas tendências dentro do M1, tá? Mas por hora, né, o que a gente tem aqui é uma grande lateralidade, né? As médias do M60 estão bem paralelas, tá? Vou colocar só o dia de ontem. Olha a direção que a 20 tá aqui, tá? Direção da 9, né? Tão próximas, né? E não é muito interessante pra gente, né? Porque aí, né, às vezes o preço vem testar uma nova máxima, falha. Vem testar uma nova mínima, falha, tá? Então, a gente até já liga alguns alarmezinhos aqui, nessas regiões, né, para observar, né, como é que o preço vai se comportar. Né? Se ele chega muito rápido aqui em cima, né, provavelmente ele volta para fazer um pullback. As médias ainda têm um leve alinhamento ainda para uma movimentação mais fácil de baixa, tá? Só que o preço está entre as médias. E entre as médias pode ficar essa bagunça aqui, ó. Né? Uma barra de alta, de baixa, de alta, de baixa, de alta, de baixa. Né? Fica. Né? Você tem que tomar cuidado com o momento do fechamento do M60, né? Quando você está nessa lateralidade. E aí, às vezes, até pelo M60, você cria ali uma oportunidade, né, de ver, né, por exemplo, essa rejeição aqui. Ó, né, essa barra ela podia ter fechado aqui embaixo, tá? Aqui onde tinha região de volume. Ela podia muito bem ter fechado aqui, ela não fechou. Tá? Ela testou ali essa linha de tendência mais antiga lá, né, de canal, tá? E volta, e fecha aqui em cima, né? Voltou quase 40% dessa barra. Aí a barra seguinte, ela nem desce, né? Ela só sobe. Aí ela vai e testa a máxima. Essa daqui testou mínima, essa daqui testou máxima. E a próxima barra vem aqui e não consegue testar mínima. A próxima barra vem e não consegue testar máxima. Então a lateralidade ela foi se estreitando, né, pessoal? Tá? Ela foi perdendo amplitude, né? Essa amplitude aqui, que era uma amplitude boa de ser trabalhada, foi sendo reduzida, tá? De acordo com o final do pregão. É por isso que eu falo para vocês da questão do replay de mercado, às vezes das 2 primeiras horas, 2, 3 primeiras horas. Né? Por quê? Porque aqui a volatilidade também é mais respeitada. Mesmo que seja uma lateralidade, é uma lateralidade de quem tem muita força. E às vezes a gente vai ver a formação certinha de topos e fundos, né, dentro de uma lateralidade. Aí você sabe mais fácil o que fazer. É melhor do que você esperar isso para uma final da tarde, meio da tarde. Né? Na maioria das vezes, né, ainda mais sendo sexta-feira, né, tem
pouco de perda da volatilidade ali mesmo do mercado, né? Tá? Então, por enquanto, tá. Esse fechamento ele não nos ajuda em muita coisa, né, pessoal? Por quê? Porque ele é, né, mera lateralidade, tá? Beleza? Então, M60 lateralidade. Vamos dar uma olhada nos 5 minutos. E no M5, né, a gente vê, né, aquela final de tarde que ficou, né, dentro desse range mais estreito aqui. E como foi falado nos vídeos anteriores, né, você poderia ter trabalhado, né, a questão de suportes e resistências, né, tá? E trabalhar máximas e mínimas, né, renovação de máxima, renovação de mínima, né, o EDS, né, tá? Um EDSzinho aqui, ó. Beleza, pessoal? Então, consolidação, tá? Do jeito que o preço fechou, né, daquele fechamento, né, por enquanto, eu ainda espero lateralidade. Eu espero sim que o preço venha, né, testar essas regiões que a gente já tem ali marcada, né? Estão mais abaixo, tá? Mas por hora, né, o que você vê aqui, o fechamento foi uma boa lateralidade, né? E é uma região complicada agora, né? Porque é uma região que a gente espera que ele venha testar, né? A princípio, visto que o preço gosta, né, de realizar esses testes, né, dessas regiões, tá? E para poder, né, ter realmente uma presença de um dos lados, né, realmente definida, tá? De uma reversão dessa movimentação, né? Eu particularmente não acredito muito no rompimento, tá? Desses dois canais com esse terceiro, com esse primeiro alvo, tá? Dessa movimentação. E aí tem essa confluência, né, que está bem próximo também, né, que é 100% dessa movimentação aqui, tá? Também, né, em confluência bem próxima com esse outro alvo ali. Então tem muitos motivos ainda para o preço vir aqui embaixo testar essa região, né, mas ele pode vir fazendo isso de maneira lenta, né, dentro dessa lateralidade, tá? Beleza? Então tomem cuidado, né, nessa região aqui, né, para dentro do ciclo ali dos 5 minutos, né, pessoal? O que eu digo de cuidado, né? É cuidado para você, por exemplo, não apostar num rompimento muito baixo, tá? Por quê? Porque você tem já aquela movimentação do semanal, né, te dizendo, né, que tem alguns alvos, tem algumas confluências ali. Então, para vender, né, a gente tem que tentar buscar vender alto, tá? A gente não pode tentar, né, buscar vender baixo, tá? Identificando o ciclo, né, a gente não pode tentar buscar, né, fazer vendas lá embaixo. Ah, hesitei na venda aqui em cima, hesitei na venda aqui em cima, e chega lá embaixo você quer vender. Quando o preço já está chegando já nos suportes, né, e são suportes pesados, né, porque a gente está falando de um suporte do diário, um suporte do semanal, então se entrar a presença compradora, né, vai entrar a presença compradora, né, a gente não está falando de coisas dos 5 minutos, a gente está falando de quem está aguardando para movimentar o preço pelo semanal, né, e pelo diário, tá? Então, por isso, cuidado com o ciclo presente também dos time frames maiores, tá? Aqui está fechando um triângulozinho, né? A gente pode ver para que lado que ele vai romper, né? E aí a gente observa o espaço de continuidade que ele possa vir a ter, né? Esse aqui está até mais bem encaixado, ó, tá? Fechando um triângulo, o triângulo é um modo rompimento, tá? Dentro da leitura dual. E aí a gente observa para que lado vai ser o rompimento, né? Se ele romper, ele tem esses pontos de parada, né, aqui em cima, já. Esse aqui tá até para excluir, porque esse daqui está mais ajustado. Tá? Esse vem daqui, ó. Certo? Aqui já dá para visualizar um outro canal, né, mais amplo aqui, ó, dessas duas máximas aqui. E o preço aqui testando essas mínimas aqui.
E no geral meu gráfico é assim mesmo, pessoal, cheio de linhas, tá? Essas linhas elas me auxiliam em tomadas de decisões, em reconhecimento de onde que eu estou no ciclo, tá? Porque se eu estou vendo esse canal aqui agora, né, que eu estou mostrando para vocês, né? Se eu sei que quando o preço chegar aqui, se ele não romper, né, eu estou alto dentro desse canal de baixa, tá? Então eu tenho que tomar cuidado para não me posicionar comprado aqui, tá? E se o preço chega aqui embaixo muito rápido, né? Que eu tenho também esse canal maior aqui, ó, tá? Esse canal aqui, que era o preço chegando aqui, por exemplo, nessa região, esse aqui merece até um alarme, porque ele é um espaço, né, do M60, tá? Esse daqui, tá? Ele foi traçado ali pelo M60. Então, se o preço chega aqui também muito rápido, né? Ele ainda está descolado lá nos 60 minutos, né, ainda não tem a possibilidade dele já subir direto, né? Ele não tem alinhamento. Então, acaba me dando algumas oportunidades de vender aqui por localização, tá, pessoal? Beleza? Então, cuidado, né? Ainda com a movimentação do preço, ainda tem que lembrar que o diário ainda é tendência de baixa, os 60 minutos é lateralidade, e você tem que observar a questão do ciclo de mercado também do semanal, tá? Então, é uma nova semana, né? Essa semana ela fechou com um pouco de presença compradora, né? Você tem que lembrar que você tem dupla confluência aqui, né, de WEDs, tá? Então, o rompimento disso daqui, né, seria algo bem grave para os comprados, tá? Por quê? Porque isso daí ia dar pelo menos terceiro alvo dessa movimentação menor aqui, tá? Era bem provável que um rompimento disso daqui levasse o preço pelo menos ali aos 88, tá? Isso pensando no rompimento aqui visualizado pelo semanal, né, pessoal? Eu estou pegando o pivô menor ainda, tá? Nem peguei o pivô maior, né? Para ajudar, né? O pivô maior também teria confluência de alvo ali, tá? Mas por enquanto, né? Isso daqui acaba sendo a nossa realidade, né, atual, e a gente trabalha ali com a possibilidade do primeiro alvo, né? Isso daqui que é o que está faltando, né? E talvez um segundo alvo dessa outra movimentação. Beleza, pessoal? Então vamos dar uma conversada sobre o dólar, tá? O dólar, né, no semanal, você consegue ver essa região aqui de troca de polaridade, né? Tá? Ele tem como topo dessa movimentação, ele tinha essa região aqui de troca de polaridade, né? Desse pivô que foi rompido, né? Aqui já passou a ser resistência, né, em determinado momento, e aqui também, né? O preço acabou fechando bem acima. Aqui, né, pessoal, eu acabei comentando com vocês, e eu sempre repito que é para ver se vocês internalizam e começam a realizar dentro do intraday, né? Que é essa checagem do preço, né? Vou colocar aqui no diário, tá? Aqui também ainda não tem um bom alinhamento para subir, tá? Pelo semanal, né? Ele até pode vir aqui testar, por exemplo, a MM50, tá? Mas ainda assim teria um pullback para um realinhamento caso o preço venha tentar níveis mais altos, tá? Isso pelo semanal, né? Aqui o diário ele já tem um bom alinhamento, né, pessoal? E aqui eu trouxe para vocês aquela ideia, né, de que vocês têm que estar conversando com o preço, né? Sempre, né, ali gerando um contraditório, né, entre ele. Aqui é a mínima dessa movimentação. Vai continuar a tendência de baixa? Se for continuar a tendência de baixa, o que a gente vai ver? A gente vai ver uma nova mínima, certo? Isso é a manutenção da estrutura de baixa, né? Ela vai, para ela ser continuada, a gente precisa obrigatoriamente ver uma nova mínima. E aí o preço começa a subir, e ele já faz uma nova máxima de imediato, já na barra seguinte aqui, que muda essa estrutura, né? E aí ele continua, né, numa movimentação de alta, tá? Aí ele tinha essa nova máxima aqui que ele também poderia renovar. Essa ele não deu conta nesse momento, tá? Mas aí ele volta a descer e não renova a mínima de novo. Então, se ele não renova a mínima, né, eu tenho a possibilidade agora dele vir tentar renovar a máxima, tá? E isso aqui eu venho falando desde aqui mais ou menos, né? Quando ele começa a dar esses sinais de que ele está mudando a estrutura de novo, né? Ele deixa um fundo mais alto, né, e volta a subir. Então, se ele não renovou o mínimo aqui de novo, ele pode vir aqui testar essa máxima. E aí também começa um problema, né? Porque agora ele renovou a máxima.
né? Ele já fez essa função, tá? Esse alarme aqui foi acionado, tá? E com ele renovando máxima, né, ele cumpriu, de certa forma, a função dessa movimentação. E ele volta e fecha aqui dentro, né? E se uma barra de baixa fecha rompendo essa mínima, esse daqui seria um trap, né, um topo duplo, tá? Acionaria esse padrão, né? Seria um trap aqui no topo duplo. Eu tinha feito esse canalzinho aqui, né, e ligado ele, tá? Um pequeno canal aqui, né, só por conta dessa leve subida aqui que deu, né? E tinha deixado aqui em cima também, né, essa possibilidade desse canal, né, duplicado. É um canal amplo, complexo, né, pessoal, que praticamente faz aparecer muito mais com uma lateralidade, né? Tá? E agora o preço renovou máxima, né? Ele não conseguiu renovar essa aqui ainda, tá? E aí a gente tem que ver o comportamento de amanhã, porque amanhã se fecha com uma barra de baixo igual a essa, né? Agora ele vai ter dado alvo. Aqui ele não tinha dado alvo ainda. Aqui ele também não tinha dado alvo, né? Aqui ele fechou o gap, tá? Ele fechou o gap, fez uma movimentação de baixa. As médias estão bem ascendentes. Agora ele fez uma figura gráfica de venda, né? Que é um topo duplo, tá? Certo? Então, topo duplo é uma figura gráfica de venda. E se a gente tem esse trap confirmado, né, que seria a próxima barra fechando, né, abaixo dessa daqui, né, isso daí gera, né, um padrão gráfico de trap. Né? Então, poderia gerar uma movimentação de baixa aqui no dólar, né, e o índice está lá no fundo do canal. E esse daqui está aqui no topo do canal dele, né, numa figura gráfica de venda. Tá? E aí você soma um pouco as coisas, né, já que eles têm uma certa correlação, né, em determinados momentos. E aí a gente está falando de uma correlação de tempos gráficos maiores, né, não de tempos gráficos menores. Tá? E aí você também está numa região complicada, porque aqui é uma região que é perigoso você comprar, porque é um topo duplo. Né? Quem que quer comprar exatamente um topo duplo? Principalmente vendo que o preço está ainda no contexto de uma lateralidade. Tá? Ninguém. Né? E eu não pegaria um topo duplo aqui nessa movimentação de maneira alguma. Ainda mais lembrando, né, que o semanal ainda é, né, uma movimentação de baixa. Tá? Tá? Então, no semanal ainda falta um bom alinhamento das médias para o preço continuar realmente subindo. Ele até pode vir aqui testar a média móvel de 50, né? Só que o preço ainda não teria um bom alinhamento para ter continuidade imediata disso daqui, certo? E aí você lembra, a mesma situação. Aqui foi o que? Um fundo duplo, certo? Aqui tem um fundo duplo mais próximo e aqui, né, um outro fundo. Ainda assim a gente pode considerar isso daqui um fundo triplo, tá? Fundo duplo gerou o quê? Uma movimentação de reversão. Tá? Então, topo duplo pode gerar uma movimentação de reversão. Então, por isso que a gente não compra, né? Aqui, nessa região aqui, a gente já fica um pouco mais pé atrás. Por quê? Porque o preço cumpriu a movimentação que a gente esperava, né? E o fato dele cumprir essa movimentação que a gente esperava, ele pode agora gerar uma nova movimentação. Né? Então, ele poderia, por exemplo, fazer um fundo mais baixo aqui, né? E ter uma continuidade de alta, tá? E aí a gente vai analisando a movimentação agora barra a barra, tá? Mas a princípio, né, esse fechamento dentro da máxima, né, do candle anterior, deixa a possibilidade da gente ter um trap para segunda-feira. Né? É uma possibilidade de leitura. Né? Ele testou já a máxima anterior e ali você viu que teve presença vendedora. Tá? A barra já fecha com corpo pequeno, né? Já não fecha com tanta certeza. Né? Tem um bom espaçamento das médias ali também, para um teste de topo duplo. Então, fica, né, um espaço bom para voltar pelo menos até a média móvel de 20 aqui, para ver o que acontece. Tá? Então, também está numa região, né, que requer um pouco de cuidado. Né? E aí a gente vai dar uma olhada no M60. E aqui, pessoal, acabou fazendo um novo topo duplo, né? Só que agora um topo duplo mais próximo, né? Um topo duplo mais próximo aqui dessa movimentação, né? Tá? Topo duplo por região, tá, pessoal?
e fecha, né, já com uma barrinha de baixa, tá? Então aqui, né, aqui a gente tinha falado da WED, né, até foi quando eu dei a ideia de dar um pitaco ali que o preço poderia abrir numa movimentação de baixa, né, até conseguir pegar essa movimentação aqui, tá? Seria um pullback, né, um pullback no índice subindo, né, e um pullback no dólar descendo, tá? E aí para depois ter continuidade da movimentação. E aqui já ficou nessa região, vocês podem ver, já ficou uma movimentação mais complicada. Apesar de ter uma boa barra de alta, ela não teve continuidade alguma depois que ela fez o topo duplo, tá? O topo duplo é aqui, ó. Né? O que aconteceu depois do topo duplo? Realização de lucro. Tá? É uma região de realização de lucro. Então, 56 pontos, né? 54 pontos de movimentação de queda. Né? Ainda está bem ascendente, tá? Quando que isso daqui pode começar a cair, né, pessoal? Os mesmos sinais que a gente fala, né, que a gente vê ali no intraday, no 1 minuto, né, no 2 minutos, no 5 minutos. A princípio, né, a gente precisa ver um gap de média. Né? A gente precisaria de duas barras fechando abaixo da 20 com a máxima mínima. Tá? Aqui embaixo. Aqui ó, você teve um gap de média. Só que aqui você não tinha alvo atingido. Tá? Aqui era meio de movimentação. Aqui agora você tem um topo duplo. Então, topo duplo. Um gap de média no M60, às vezes um MTR, um último suspiro para realmente descer, né, seria uma movimentação bem inteligente, bem interessante, tá, pra gente. Beleza? Vamos dar uma olhadinha aqui nos 5 minutos. 5 minutos ainda é um Fab 4, né, pessoal? Tá? Média móvel de 200 está passando aqui. Deixa eu fazer um canalzinho aqui. Eu vou deixar esse último canal aqui, tá? Tá mais próximo dessa movimentação, tá? Por que eu estou deixando esse canal aqui? Porque rompimentos de canal podem gerar movimentos projetados. Né? De testar já aqui essa região da VWAP, tá? Do dia de antes de ontem, né? 39 pontos abaixo. Tá? Então o preço continua dentro desse canal de alta. Então para ter uma movimentação de baixa, a princípio nos 5 minutos ele tem que sair desse canal. Né? Esse canal acaba sendo o canal chave, né? Isso aqui. Então se ele só chega aqui e volta a subir, né? A gente ainda vai ter mais uma movimentação de alta. E aí a gente está falando lá dos 60 minutos, né, pessoal? Da gente ver um gap de média, uma MTR, às vezes pode levar um dia para isso acontecer. O preço descendo devagar, uma, duas, três, a gente tem 8 barras no dia ali, né? Até concluir, por exemplo, um gap de média, né? E às vezes uma subidinha com MTR, um topo mais baixo, tá? E aqui já tem uma pequena mudança na estrutura, né? Se você vê mais uma, né? Acaba sendo mais interessante ainda. Você tem essa máxima, essa aqui, né? Talvez um gap de média, um MTR, mais uma máxima aqui, e aí sim, né? O preço mudar essa estrutura aqui e realmente ter uma movimentação de baixa mais forte, beleza? Tranquilo, pessoal? Então, bons estudos aí, bons trades, né, durante a semana, né? E atenção para essas regiões, tá, pessoal? São regiões que aqui agora fica complicado a gente comprar, fica complicado a gente vender o índice muito lá embaixo, fica complicado a gente comprar o dólar muito aqui alto, tá? E a gente pode ter também, né, lateralização em topo, né? É uma figura comum também, né? A gente encontrar uma lateralização em topo, as médias vão chegando mais próximas, né? De repente ele desce um pouquinho, vem parar um pouco aqui abaixo da 9, né? Tá? Também acontece. Igual aqui, ó. Chegou nessa região, o que aconteceu? 2Gs. Né? Sobreposição de barras. Tá? Aí fica um pouco essa confusãozinha aqui e finalmente, né? Depois o preço vem para baixo da 9, né? E depois o gap de média. Aqui nem teve MTR, né? Essas duas barras aqui geram gap de média, né? Depois uma movimentação de baixa, tá? Então, é estudar esses ciclos ali, como o preço se comporta, tá? Beleza, pessoal? Valeu, bons estudos.